Amém, amados? Todos acharam? Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? A gente para aqui nessa pergunta, mas quero saber da igreja. Vamos falar sobre o Ageu, vamos falar sobre o Zorobabel, mas essa palavra não é mais para eles. É sobre eles, mas não é mais para eles. Mas eu quero saber quem crê que esta palavra é para a nossa vida hoje. Faz um sinal assim com a mão quem crê. Glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Aleluia. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Eu quero partir de uma palavra que o Júnior já trouxe aqui na hora da oração e do testemunho, conforme está lá em Eclesiastes. Há um tempo determinado para todas as coisas, e é assim com todos nós, como foi também para este povo do tempo do profeta Ageu, porque aquele era um tempo de reconstrução, um tempo de recuperar tanta coisa que havia sido perdida. É bem provável que, ouvindo esta palavra, está tanta gente que também perdeu muita coisa na vida. Gente que precisa resgatar, recuperar ações do inimigo que te tomaram coisas preciosas. Pois foi exatamente o que aconteceu naquele tempo. Os inimigos invadiram, saquearam aquele lugar, a cidade deles, destruíram muita coisa, até mesmo o templo de Jerusalém. E eles ali estavam num momento de reconstrução. Reconstrução é difícil, amados. Para quem já fez uma reforma em casa, sabe que reformar é mais difícil até do que construir do zero. Porque você tem que ficar desmanchando coisas que não estão boas, que estão estragadas, quebrando paredes, pisos, para colocar uma coisa nova no lugar. E esse era o tempo deles lá. Estavam trabalhando nisso. E esse pode ser o desafio de tanta gente aqui. Eu não acredito que tem alguém que tenha perdido tanto quanto eles perderam. Mas há esperança nessas palavras. Eu vejo esperança porque, meu amado, se é o teu caso, você vai entender que o Senhor nunca desamparou este povo, que apesar deles estarem vivendo esse tempo tão difícil, onde tanta coisa era vista ali, destruída aos olhos deles, e eles sabiam que isso tudo tinha sido em função de suas escolhas erradas. Eles, por tanto tempo da vida, haviam se esquecido do Senhor, mas o Senhor nunca havia se esquecido deles.
E ali estava o Senhor falando, ali estava o Senhor instruindo, ali estava o Senhor fortalecendo. É por isso que vem o Ageu, é por isso que a palavra do Senhor sempre vem na nossa vida. Não sei exatamente o tempo que você está vivendo agora, mas eu tenho certeza que o Senhor sempre tem uma palavra para o teu coração, aleluia. E nessa noite não será diferente. Notem, meus amados, que eles haviam começado a reconstrução. Eles estavam dispostos a fazer de tudo, colocar todo o esforço para que tudo daquela cidade se reerguesse novamente, fossem vistas novamente como eram no passado, vistosas, formosas. Eles começaram, mas veio a adversidade, vieram as oposições, e foram fortes de fato. É para nós assim um alerta de que sempre que você quer realinhar as coisas com Deus, sempre que você tem da parte de Deus uma instrução, um sentimento, uma inspiração para reconstruir a tua vida, quando você diz assim, eu quero fazer, eu quero recomeçar, eu quero desmanchar o que está errado, eu quero colocar as coisas novamente de maneira formosa, eu sei que Deus tem esse plano para mim, então eu vou fazer. Você começa, mas saibam que como aconteceu naquele tempo, hoje não é diferente. Então muitos inimigos se levantaram, muita gente para desanimar, muita gente para se opor, dificuldades de todo tipo. Foi quando então, pelos apertos que eles estavam ali sofrendo, o que eles fizeram? Pararam com a reconstrução do templo. Chegaram a uma conclusão que não dava mais, que não tinha mais condições de continuar aquela obra. Queridos, quando a oposição fala mais alto na nossa vida, a nossa tendência é dar lugar para o desânimo, e é parar como eles pararam, e aliás eles pararam por 16 anos. Pensa então que quando eles tiveram a oportunidade de recomeçar, eles logo pelas oposições pararam, e por 16 anos ficou tudo parado na obra do Senhor. Sabe quando o profeta Ageu diz aqui que quanto à reconstrução do templo, a casa estava abandonada, quando a decisão deles era de deixar a reconstrução do templo para depois, quando eles chegaram à conclusão de que não era ainda o tempo de colocar as mãos naquela obra, mas ao mesmo tempo o profeta Ageu diz no versículo 4 que eles pensavam que no mesmo tempo em que eles não podiam reconstruir a casa do Senhor, eles então entendiam que era tempo de habitar em suas próprias casas. E se o versículo não tivesse dado um adjetivo para essas casas, a gente poderia até ficar na dúvida, mas a palavra do Senhor diz que as casas deles eram casas estucadas, e isso diz muito, porque não sei se todos aqui sabem de onde vem essa palavra estucada. Ela vem de estuque, principalmente as casas mais antigas, né, costumavam ter lá um forro, hoje normalmente é de gesso, então esse forro de gesso que vocês estão vendo aqui no templo, né, esses forros eram feitos de estuque, uma mistura, uma tela, era um acabamento. Aqui a palavra está querendo dizer que as casas deles estavam bem cuidadas, bem tratadas.
Eles fizeram o melhor que podiam em suas casas, para que elas ficassem realmente bonitas, confortáveis. Sabe, eu vou dizer então que eles passaram 16 anos caprichando em suas casas, tratando das coisas que diziam respeito à casa deles. E foi legal até, deu certo. Era possível ver aquelas casas bem cuidadas, era possível notar o capricho deles em relação ao que eles faziam em suas próprias casas. Eu quero dizer, meu amado, minha amada irmã, que não há problema nenhum até aqui, que cuidar das suas coisas, que dedicar tempo, atenção, esforço, para você arrumar cada vez mais a tua casa, os teus negócios. Eu quero te dizer que não é proibido prosperar. Eu quero dizer que não é proibido cuidar bem do teu carro, dos teus bens, dos teus patrimônios. Quero dizer que o problema deles não era de forma alguma a casa bem acabada, mas o problema era o templo que estava destruído. Isso liga perfeitamente com o que Jesus nos ensinou. Aquele versículo tão conhecido que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí vê, Jesus não desconsiderou as demais coisas. Ele não disse que você abriria mão das demais coisas. Ele não disse que era errado ter as demais coisas. Sim, as demais coisas que estão no teu coração agora, e eu tenho certeza disso. É porque você tem sonho, é porque você tem desejos, é porque você quer realizar muitas coisas para a tua casa, e não se trata apenas de luxo, tantas vezes é necessidade, tantas vezes é para dividir isso com aqueles que são seus. Jesus não disse que era para você esquecer, mas ele disse: olha, busque primeiro o reino. Qual era o problema desse povo aqui? Que o reino estava esquecido, parado, completamente desconsiderado. E isso nos confronta com uma pergunta nessa noite: será que nós não estamos investindo tanto nas demais coisas, investindo tanto nos nossos negócios, aplicando tanto esforço com base nas necessidades que nós temos de nossa vida social, de cuidados que a gente precisa com a nossa família? E eu repito, não há problema nenhum com isso. O problema é não investir. O problema é que tantas vezes a nossa vida espiritual, ela está esquecida, se não paralisada. Aqui, quando fala de um templo parado, não significa que alguém deveria ir para pintar as paredes ou limpar o chão. Trazendo isso para os nossos dias, meus amados, isso diz respeito à nossa vida espiritual. Então a gente vai levando assim. Eles levaram assim por 16 anos. E era daquele jeito mesmo. Quando você não investe na tua vida espiritual, quando o teu tempo é gasto somente com as conquistas materiais, com as coisas que você, sim, tem responsabilidade de cumprir, quando você dedica muito esforço no conforto, no bem-estar social, na aparência das tuas coisas, se esquecendo, investindo pouco ou quase nada
na oração, no culto, na entrega em adoração, no estudo da palavra de Deus, na comunhão, na unidade, na generosidade, na misericórdia. Quando você faz isso, você repete o que aquele povo fez. Eu quero falar muitas vezes que não é um erro, não é um pecado você investir na tua vida pessoal, não é. Mas o problema, o erro fatal, é não investir na aplicação mais segura, naquela que foi garantida pelo próprio Senhor Jesus. Ele falou de um homem rico, que se esforçou tanto para alcançar um nível social, de riquezas, de fama, de status tão grande, que num dado ponto da vida dele, ele disse: bom, já fiz o que eu queria fazer, meus celeiros estão todos cheios, minha fazenda está funcionando a todo vapor, está tudo legal aqui comigo, dinheiro do banco, estou garantido com tudo, então agora vou só comer, beber, dormir, forgar. E Jesus diz assim: mas você é louco? E se hoje pedirem a tua alma, para quem será? E no final ele fala que assim é aqueles que são ricos aqui, ricos com as coisas deste mundo, mas não são ricos para com Deus. Então nós vivemos num tempo, meus amados, que até mesmo, infelizmente, as mensagens que saem do meio evangélico, vamos falar do nosso, porque é o que a gente conhece, deixa os outros meios para depois, não sabe muito não. Mas no nosso meio mesmo, quantas vezes o chamado é para ficar rico, o chamado é para ter posses, o chamado é para você aumentar a tua qualidade de vida terrena. Mas é nesse mesmo tempo que o Senhor está chamando a cada um de nós aqui nessa noite para dizer: amados, não cometam esse erro. Sabe, é como se ele dissesse assim: eu estou preocupado com vocês. É por isso que ele está mandando o profeta. É por isso que ele está mandando essa palavra. Ele está olhando para o jeito de tanta gente tocar a vida, satisfeitos com algumas conquistas. Mas está tudo bem até aí. A questão é que chega num ponto que não dá mais para permanecer desse jeito. Pode passar muito tempo, mas vai chegar uma hora que você vai começar a sentir a falta da conexão com Deus. Vai chegar uma hora que você vai sentir a falta do altar que tem que ser reconstruído no templo de Deus. E qual é o templo de Deus? Diz o apóstolo Paulo: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus, onde habita o Espírito Santo? Então, de forma alguma, nós estamos aqui falando de tijolo, de cimento e areia. Nós estamos falando aqui da nossa própria vida. A casa está estucada, está tudo bem com os planos, mas o altar está quebrado. O inimigo encontrou brecha, e Satanás tem buscado essas brechas. Sabe, meus amados, hoje a gente tem ouvido muita gente dizendo: eu perdi tudo porque o inimigo entrou na minha vida, porque o Satanás é isso, porque o diabo é aquilo. A palavra do Senhor diz em Pedro que o diabo, nosso adversário, ele anda aonde mesmo? Em derredor. Ele é um ser periférico. Sabe como é que o diabo ataca nossas vidas, irmão? É de 3 formas, e a gente vê isso nesse versículo.
Quando o versículo diz que ele anda em derredor, que está ali espreitando, significa que ele não tem lugar no nosso coração se a gente não abrir a porta. Ele tem que se limitar a ficar te espreitando, te observando. Você está trabalhando, ele está te olhando. Você está em casa, ele está te olhando. Até na igreja, ele só pode te olhar. Ele é periférico. Ele não pode invadir teu coração. Ele não pode entrar e arrombar a porta do teu coração assim. Ele não tem esse poder. Por isso a gente não deve dizer, é o diabo que fez isso para mim. Porque você está dando um poder que ele não tem. Agora, por que ele fica rodeando? Por que ele não para de andar em teu derredor? Porque ele trabalha com a tentação. Ele quer fazer de um jeito que você se atraia, que você se lance para algo que vai te afastar do poder de Deus. Algo que possa fazer com que você busque tão intensamente aquilo, ao ponto de deixar o templo de Deus de lado. Então, dentro de nós, onde um altar deve estar ali funcionando. O que é um altar funcionando dentro de nós? O que é um altar dentro do templo? É o ponto de conexão entre nós e Deus. É o nosso relacionamento com Deus. É a nossa intimidade com Deus. O diabo não consegue entrar aí, irmão. Nem pense ele que isso é possível, nem você. Mas, já que ele não entra, ele fica em derredor. Porque ele trabalha com a tentação. Ele quer fazer com que você caia, com que você seja atraído por esse engano. Aí, ele trabalhando com a tentação, ele vem depois com uma outra coisa, chamada opressão. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como quem sabe? Bramando como um leão. O rugido do leão é para assustar, é para te fazer parar. Foi onde esse povo parou. Eles foram oprimidos pelos adversários. Eles tomaram um golpe lá e um decreto do rei, um decreto forjado, um decreto manipulado, essa é a melhor palavra, pelos seus inimigos, fez com que eles tivessem que parar. E muitas vezes o diabo, ele quer trabalhar assim na nossa vida. Ele quer te lançar um decreto para você parar. Mas eu tenho que te dizer nessa noite, que se o teu adversário tem um decreto para te fazer parar, o Senhor Jesus Cristo tem um decreto para você continuar, aleluia, para você continuar firme na graça, na presença do Senhor, com a consciência de que buscar o reino de Deus não significa entregar para Deus aquilo que Ele mais necessita. Você acha então o que, irmãos? Que buscar o reino de Deus é você contribuir com o seu serviço na obra do Senhor? Você acha que eu buscar primeiro o reino de Deus é estar aqui agora com o microfone na mão pregando essa palavra? Como se Deus precisasse disso? Quem precisa disso sou eu. Quem precisa ouvir a palavra é o povo, de mais a mais a palavra é de Deus. E tudo que eu faço na obra,
A gente chama de obra de Deus, mas esta obra de Deus, irmãos, ela tem que acontecer dentro das nossas vidas. Aleluia! Você nunca ouviu que Deus tem uma obra na tua vida? Isso é uma conversa velha de crente. Deus tem uma obra na tua vida. Fala para o irmão aí do lado, seja chato e diga: Deus tem uma obra na sua vida. Obra, Deus tem uma obra, Deus tem uma obra. Deus está fazendo uma coisa na tua vida. Deus está fazendo uma coisa na tua vida. A questão é que muitas vezes a gente quer que Deus faça uma coisa na nossa vida, que Deus tenha uma obra na nossa vida, mas nós não queremos botar a mão na massa. Nós queremos cuidar das nossas dívidas. A última dívida para pagar. Irmãos, se fizer uma pesquisa aqui, quem que não tem uma dívida? Quem que não tem um problema financeiro? Quem que não tem um desafio para viver aqui agora? Quem que não está em busca de dias melhores, mais tranquilos? Todos nós estamos. Todos nós estamos. Mas se você ficar envolvido só com isso, se você tiver cabeça só para isso, se o teu tempo está sendo gasto só com isso, você está incluído nessa palavra, e isso vai ter que te explicar porque que muitas coisas não dão certo, porque que muitas coisas ficam para depois. É porque você não está numa outra fase, a não ser numa coisa que o diabo quer fazer comigo e com você, é te oprimir, é bramar como um leão, para a gente assustar. E agora o que eu vou fazer? Essa doença, esse problema de relacionamento, esse emprego que eu perdi, esse que eu tenho que pagar e não sei de onde eu vou tirar, porque eu decidi agora não tem como voltar mais. Isso não é outra coisa a não ser um bramido do leão, querendo que você deixe de confiar nas promessas, nas providências de Jeová Jirê, o provedor da tua vida. Aleluia! Sim, você pode ter errado muito, como eu também errei. Sim, nós tomamos decisões que muitas vezes nos colocam nesta situação de ter que reconstruir, porque está tudo agora perdido. Oh, quanta coisa perdida, quanta coisa para se recuperar. Mas enquanto a gente está querendo isso, amados, se distraindo, assustados com o bramido do leão, por causa da opressão dos adversários, e são muitos, tudo fica parado. Não, a tua casa continua, você continua colocando comida em casa, você continua trazendo uma melhorazinha aqui e dali, mudando de carro, está tudo legal, só que isso não fica assim para sempre, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, tentação, bramando como um leão, opressão, e por fim, buscando a quem possa tragar, a quem possa possuir. O inimigo das nossas almas trabalha assim, ele lança uma tentação, aí ele manda uma opressão para você ficar com medo, porque o que ele realmente quer é te possuir. O possuído, irmãos, é aquele que está nas mãos dele. E para chegar nisso, não é porque ele chegou, escolheu um aqui e falou, vou pegar esse aqui, não. Você pode ter certeza que ele passou por essas fases. Quando a gente vem aqui para o tempo do profeta Ageu, a gente percebe claramente que o que os inimigos queriam era que aquele povo parasse. Observem, as casas podiam até ser estucadas, eles podiam até prosperar, mas o que os inimigos não queriam é que eles retomassem a construção do templo. Então vem o Senhor e dá esta palavra que a partir do versículo 5 diz assim: ora pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos.
Então, aqui está falando de aplicação. Está falando que o nosso coração tem que ser aplicado. E o caso deles era de que eles aplicavam o coração deles nos caminhos de quem? Deles. E eu quero repetir mais uma vez, não é problema ter um caminho. Eu tenho um caminho para a minha vida, você tem um caminho para a tua vida. O problema é você aplicar o teu coração no teu caminho e não aplicar no caminho, na verdade e na vida. Aleluia. Irmão, você quer resolver qualquer coisa da tua vida? Você quer sair de qualquer enrosco? Você quer de fato ter um amanhã diferente? Você quer ver as suas coisas realmente prosperarem, mas prosperar na verdade, não na ilusão, não naquilo que o vento leva, mas prosperar no que é palpável, para você ter segurança, a paz verdadeira, a certeza de que você está indo bem. Aplique tudo no Senhor Jesus. Para um pouco de aplicar o teu coração nos teus caminhos. Para um pouco. Não é para abandonar, não é para deixar de aplicar. Ninguém vai parar de trabalhar, ninguém vai parar de pagar contas, ninguém vai deixar de colocar o alimento sobre a mesa, ninguém vai deixar de pagar o aluguel, ninguém vai deixar de colocar combustível no carro, ninguém vai deixar de ir para a escola, de tirar os filhos. Não é para tirar os filhos da escola, irmão. Mas o teu coração tem que ser aplicado num investimento seguro, garantido pelo Senhor Jesus. É ajuntar os tesouros no céu. É na prática preocupar-se e ocupar-se menos com a carreira, com os bens, com o status. Preocupar-se menos, não quer dizer abandonar. Eu quero dizer assim que você tem que tirar um pouco do espaço do teu HD, que está sendo usado com essas coisas, e dar mais espaço para aplicar o teu coração na oração, na conexão com Deus, na comunhão com o teu irmão, na generosidade. Você não pode mais cair naquela história de que colocando um dinheiro ali eu sempre esqueço o nome daquela caixa ali, gasofilácio, acho que é assim, da caixa de oferta. Sabe assim, você vai lá, você paga para Deus, é que ele estava precisando tanto do seu dinheiro, é que você paga para Ele, aí Ele também tem que te pagar com uma bênção. Quem te ensinou isso? Ofertar, dizimar, nunca teve a ver com troca. Isso não é sobre trocar, irmãos. O Senhor não quer trocar nada com você, não quer trocar nada comigo. Definitivamente precisamos entender que desde quando os meninos lá no Éden, lá no primeiro casal, já não estava nem no Éden mais, já tinha saído para o mundo, mas quando começou tudo, um veio e deu uma oferta de qualquer jeito. Quem foi? O Caim. E o outro? Uma oferta que o Senhor recebeu. Os dois deram oferta. Não é que o Caim não dava, não é que o Caim deixava de entregar seu dízimo, ele entregava também. Os dois entregavam. O que aconteceu foi que o Senhor aceitou de um e não aceitou do outro. Por quê? Porque dízimos e oferta não tem a ver com valores, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o coração do ofertante, tem a ver com que coração você está fazendo tua oferta, com que coração você está fazendo, entregando teu dízimo, com que consciência.
De nada adianta você fazer a coisa certa com o coração errado. Porque com Deus não funciona. Aquele que esquadrinha o nosso coração, sabe bem o que tem ali, quando nós entregamos, não só as questões de dízimos e ofertas, mas o nosso serviço, o nosso tempo. É como se Jesus estivesse dizendo para nós assim: você busca, em primeiro lugar, gastar o seu tempo com as minhas coisas, e eu vou fazer com que esse tempo volte para você com as demais coisas. Quem está entendendo? Faz um sinal assim com a mão. É como se Jesus estivesse dizendo para nós assim: olha, eu quero fazer por você, eu quero que você entenda que você não precisa abandonar os teus negócios. Você acha que Jesus não sabe que naquela pequena frase, né, que diz demais coisas, estão na verdade tantas coisas importantes para nós? Você acha que Ele não sabe, irmão? Você acha que Ele não sabe dos teus compromissos? Você acha que Ele não sabe da decisão que você está tendo que tomar agora, sem saber quais serão de fato as consequências dessa decisão? Você acha que Jesus está se esquecendo de você, porque você agora tem um problema? Você acha que Deus esqueceu esse povo, porque tempos atrás, eles haviam olhado para as outras nações e se atraído por aquilo que eles tinham lá, achando que tinham que ter aqui também? Deus não se esqueceu deles. Deus mandou Ageu, Deus levantou Zorobabel, Deus tem levantado homens e mulheres neste nosso tempo para reconstruir os templos que estão destruídos. Aleluia! E eu quero declarar que eu estou aqui para te ajudar nessa construção, nessa reconstrução, nesse recomeço. Então, queridos, eu quero, depois desse contexto, te dizer que por um tempo, sabe, as coisas, elas vão parecer que está tudo bem. Você trabalha muito, você cumpre suas responsabilidades. Eu tenho que repetir toda hora que não é problema isso. Pelo amor de Deus, irmãos, não abandona a tua casa. Não abandona as coisas da tua família, não. Não sai do teu trabalho, não joga tudo para o alto. Não é isso que o Senhor está falando com você. Faça tudo isso, mas não deixe a casa do Senhor deserta. Não deixe a casa do Senhor vazia. Não invista tanto no que está para fora e deixe de investir naquilo que está por dentro. Você investe no reino, e o reino está no nosso coração, e o Senhor atua lá fora nas demais coisas. Quem está acreditando nessa palavra? Quem está recebendo isso no coração? Deixa o Espírito Santo ministrar. O Senhor não te chamou aqui nessa noite para te pedir absolutamente nada. Casa deserta não é, como muitos pensam, faltar num culto. O problema nunca esteve em faltar num culto. O problema é estar num culto sem cultuar. O problema é estar presente num lugar e o coração em outro. E eles aplicavam o coração deles aonde? Nos caminhos dele. Sabe qual a consequência, amados? Vê aí no versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário
num saquetel furado. Você acha que Deus fez isso com o seu povo porque tinha prazer em ver esse povo sofrer? Quando Deus tem que tomar uma providência, quando um pai tem que tirar o filho do caminho errado, irmãos, Ele há de fazer algo para consertar. E nós, filhos, porque aqui nem todos são pais ou mães, mas filhos nós somos. Nós somos filhos de alguém, dá para entender. Dá para entender aqui. Que nós, como os filhos, muitas vezes temos uma dificuldade de entender os comandos que o Pai nos dá. O porquê de determinadas coisas, de determinadas disciplinas. Mas qual é o pai que deseja o mal para o filho? E de mais a mais a gente não tem que entrar nisso. A gente não tem que ter um saco furado na mão para botar o salário de um lado e cair para o outro. Você não precisa de saco furado, irmão. Será que Deus tem que te entregar um saco furado nessa noite para você entender que tem alguma coisa errada que precisa ser consertada? Eu fico aqui olhando para essa palavra e pensando assim, Deus deixou passar 16 anos. Eles achavam que estava tudo bem, mas no fundo, Deus não estava gostando, e quando Deus não está gostando, por que a primeira lei é amar o Senhor? Porque quando nós não amamos ao Senhor, em primeiro lugar, nós colocamos alguma coisa nesse lugar, e essa alguma coisa que está nesse lugar vai nos destruir. Então o Senhor estava tomando uma providência aqui. Versículo 7, olha a palavra do Senhor para mim e para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aí é que está o problema. Mas ele diz também que tudo pode mudar. Ele diz que é possível alterar isso. E aqui nessa noite, nós podemos tomar uma decisão dentro do nosso coração. Todo aquele que está sentindo um toque do Espírito, aquele que sente que esteve, sei lá por quanto tempo, tão envolvido com as coisas deste mundo, tão envolvido com os deveres de cidadão, de pai, de mãe, de patrão, de empregado, sei lá, tão envolvido. Me perdoe, mas vou falar mais uma vez, continue envolvido. Você pode. Mas se você quer que tudo isso dê mais certo, prospere mais, então não abandone o templo. Não abandone o templo. Não caia nisso, porque é isso que o diabo, nosso adversário, quer quando fica andando em derredor, bramando um leão, buscando o quê? Te tragar. E ele só pode fazer qualquer coisa na tua vida, meu amado, minha amada, se você cair nesse processo. Mas o Senhor te chamou aqui nessa noite para dizer, eu tenho algo para você. Versículo 8 diz, sobe no monte, pega madeira, edifica a casa, e dela eu me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor, aleluia. Então nós vamos sair daqui, tratando de glorificar ao nome do nosso Deus. Nós vamos sair daqui para ser brasas vivas, porque dentro de nós tem um altar, que está em chamas, porque o Senhor tem cuidado de nós, aleluia, porque Ele não se esqueceu de nós, aleluia, porque a gente errou muito, mas Ele está aqui, não desistiu de nós, aleluia. Você vai reconstruir esse altar, meu irmão, você vai botar essa chama para sair fora daí e incendiar quem está ao teu redor, aleluia, para a glória do Senhor. O Senhor te deu força, pernas, braços, te deu uma boca para falar.
E essa boca pode, neste momento, glorificar ao Senhor. Pode, neste momento, glorificar ao Senhor. Aleluia! Tuas mãos podem glorificar ao Senhor. Aleluia! Pega a madeira, vem para cá, vamos reconstruir esse altar. Lembra do Elias? O altar estava lá destruído, ele chegou, não, peraí, deixa eu colocar aqui as coisas no lugar. Pega a pedra e o fogo do céu desceu. Aí no versículo 9, diz: olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Ah, quem que assoprou? Quem que assoprou, irmãos? Quem que assoprou? Fala bem forte, quem te assoprou? Quem que assoprou? Deus assoprou, né? Você já parou para pensar nisso? É mais fácil falar que o diabo que assoprou. E você fica dando ponto para ele. Quando na verdade, muita coisa que está acontecendo na nossa vida hoje, irmãos, muita coisa que a gente tem perdido, não é outra causa a não ser o quê? Deus assoprou. Agora é interessante, porque se o diabo assoprar, tem Deus aqui para ser o escudo e fortaleza na nossa vida, amém? Agora, quando é Deus que assopra, meu filho, não tem jeito não. Você vai recorrer a quem? Qual instância que você vai pedir socorro? Não tem mais jeito. Eu quero dizer, o Senhor não tem prazer em assoprar nada na nossa vida, muito pelo contrário. Quantas vezes Ele está falando, viu, você me busca, eu te entrego. Ele faz questão disso. Ele não se esquece de nada que é nosso, quer soprar nada que é nosso. O problema é que muitas vezes Ele tem que assoprar, porque aquilo está roubando o nosso coração, porque aquilo está tirando o tempo que é para ser gasto com Ele. Aquilo está tirando a atenção que tem que ser dada a Ele. E Ele não é imediatista, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Ele sabe que tem um tempo de destruir e um tempo de construir. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, diz a palavra. Mas quem é que determina? É você? Você tem o poder para determinar que dia que a tua batalha vai terminar? Mas o Deus Todo-Poderoso tem, aleluia. E Ele sabe que se você aplicar o teu coração no reino, isso vai acabar logo. E pegou, irmão, pegou, captou. Cutuca um, dá um cutucão, diz, captou. Pega isso no teu coração. O tempo é Deus quem determina. Mas Ele determina o fim quando Ele sabe que a gente está pronto. Bom, eu vou encerrar aqui. Por que que Ele assopra? Está lá no meio do versículo 9. Por que? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. Por causa de uma coisa que está aqui dentro, que está vazio. Se alguém aqui, aleluia, tem sentido um vazio inexplicável, aquela coisa que angustia sem você saber por quê, aquele espaço que você quer preencher de qualquer forma, mas você não sabe como. Deixa eu te dizer que o Senhor nessa noite está dizendo: deixa eu entrar nesse lugar, deixa eu ocupar a minha casa, aleluia! O Senhor querendo entrar na tua vida, o Senhor querendo tomar conta do teu coração, o Senhor incomodado com essa casa vazia, e Ele quer morar aí. Quem está recebendo? Então o melhor que você tem a fazer, diga: Senhor, vem, Senhor. A casa não está grande coisa,
a casa tem que ser reformada. Eu tenho muita coisa para fazer aqui, mas eu vou buscar madeira, eu vou trazer lenha, eu vou queimar esse altar se o Senhor estiver comigo. E Ele está dizendo, eu quero estar aí. Sabe, você está entendendo, irmão? Ele está dizendo, o teu problema, as coisas que você tem perdido, esse esforço que você aplica e não dá em nada, entra para um lado, sai para o outro, olha, a palavra está aí, diz assim, é porque a casa está vazia, é por causa disso. E aí quando você pensa que não, está o Senhor tendo que trabalhar em coisas que a gente não quer, mas Ele não está para fazer o que a gente quer, Ele está para fazer o que a gente precisa. Então a melhor coisa que a gente tem que entender nessa noite é que esta palavra está vindo para, viu? Abra os olhos. Para de olhar para o que está errado. Para de dar prioridade para aquilo que não vai mudar em absolutamente nada a tua vida. Aquilo que faz você ganhar de um lado, mas perder do outro. O que adianta isso, irmão? Como é que você vai viver assim? Aplique no investimento seguro, garantido. Não é pelo FGC, não, é pelo Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus fala assim que Ele é o caminho, e a gente tem que aplicar nesse caminho, nosso coração tem que estar onde? Nesse caminho. Quem é o caminho? Jesus. Aonde que tem que estar o nosso coração? Em Jesus. Nós temos que aplicar o nosso coração em Jesus, ao invés de aplicar o coração nas outras coisas. Sabe por quê? Porque Jesus não disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele não disse que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então quando eu aplico o meu coração no Senhor Jesus, eu vou chegar ao Pai, e Ele, o Pai, é dono de todo o ouro, de toda a prata, tem saúde, poder e alegria. Você não vai encontrar saúde, poder e alegria em nenhum outro a não ser no Pai. Aleluia. Como é que você chega lá? Aplica teu coração no Senhor Jesus. Quando você estiver diante do teu problema amanhã, quem sabe hoje ainda, quem sabe chegando em casa está lá o seu problema te esperando. Ô miséria que é esse problema. Mas tem, todo mundo tem. Está lá, esperando. Você olha bem para ele e fala assim, olha filho, eu não vou mais ficar aplicando meu coração no você não. Eu vou aplicar meu coração no Senhor Jesus. Jesus vai me livrar disso. Aí ao invés de brigar, ao invés de você se esgoelar, se matar em todo tempo, cair doido, pensando um monte de pensamento, você diz, Jesus está comigo, Ele vai cuidar de mim, eu confio. E a palavra do Senhor está te garantindo isso nessa noite. Eu vou encerrar aqui. Ele fala que porque a casa dele está deserta, ainda no versículo 9, e é porque cada um de vós corre, se arrebenta na sua própria casa, na sua própria causa. Casa e causa, é a mesma coisa aí no versículo. Aí ele fala assim, é por isso que retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos ficar de pé? Sobre tudo isso, o Senhor tem controle. De que adianta se matar, se arrebentar de plantar, se o Senhor não mandar a chuva? Pensa, irmão. Ao contrário disso, tantas vezes, a nossa vida é como a dos passarinhos.
não semeiam, não plantam, mas nunca passa fome. Como as flores do campo também, que não trabalha, não se esborracha com as coisas da vida. Mas nem o Salomão se vestia como elas. Se nós não entendermos que o Senhor é o nosso provedor, se nós não sairmos daqui nessa noite compreendendo definitivamente qual é a nossa prioridade, onde tem que estar o nosso foco, irmãos, nós vamos perder uma grande chance de fazer um investimento o mais seguro que existe, o garantido pelo próprio Deus. Essa casa dentro de você não pode ficar vazia. Quem me entendeu, faz um sinal assim. E agora a nossa oração é nesse sentido. Casa de Deus, morada do Espírito, templo do Senhor. Isso é a igreja. É por isso que você está aqui. A estratégia é essa. Não tem outra para você. Não tem outra para mim. E se você recebeu essa palavra, coloca a tua mão aí no teu coração. Permita que eu ore por você, ore também. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, aqui está a tua igreja. Eu tenho certeza, Deus querido, que assim como eu, todos os meus irmãos que estão aqui têm responsabilidades, estão trazendo dentro de si desafios. Alguns são bem grandes. Há uma preocupação, Senhor, que insiste em tomar conta do nosso coração. Tantos têm se esforçado tanto para conseguir chegar num lugar melhor. Tantos têm inclusive orado, pedido a tua força, a tua graça, a tua misericórdia, para que possam encontrar um lugar melhor, de tranquilidade, um bem-estar. Nessa noite, o Senhor fala claramente ao nosso coração, que nada disso está esquecido pelo Senhor, que o Senhor cuida de nós, o Senhor é o nosso pastor, e por isso nada nos faltará. O Senhor tem nos conduzido para águas tranquilas, mas nós muitas vezes não conseguimos entender. Nós muitas vezes queremos colocar a nossa prioridade naquilo que as nossas próprias mãos podem fazer. E quando vem uma oposição, quando vem uma opressão, Pai, a nossa tendência é desanimar. Pai, nesta hora eu quero orar. Eu quero que o Senhor receba o meu pedido nesta hora, porque eu clamo por todo irmão, toda irmã que começou a reconstrução, mas agora está desanimado, pensando em parar, pensando em tomar providências que estão longe, estão desalinhadas com a tua presença, com a tua participação. Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro para que o Senhor, entrando neste coração através do poder da tua palavra, possa transformar esta vida, e que testemunhos de bênção e vitória venham através dela, Deus querido. Essa noite o Senhor nos ensinou a priorizar a reconstrução do templo, a reconstrução da nossa vida espiritual. O Senhor nos ensinou a priorizar as coisas que são do Espírito. E por cada um, Senhor, que nessa noite aqui é tocado por essa palavra, eu peço um fortalecimento por parte do Teu Espírito nesta vida. Que o Teu Espírito Santo, numa das funções mais preciosas que temos do Espírito, possa nos fazer lembrar desta palavra diante de todos os nossos desafios. E que aquele que nesta noite, aquele que ouvindo esta palavra, está como nos tempos de Neemias, nos tempos de Ageu, que olhando para o que eles tinham, percebe agora que perderam muito,
Eu sei que tem gente que já perdeu a alegria, eu sei que tem gente que perdeu a paz, eu sei que tem gente que está perdendo a conexão contigo, mas a tua palavra vem para reativar tudo isso. Eu sei que o Senhor tem sempre uma palavra para nos conduzir à reconstrução. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero repreender aqui, na vida de cada um, todo mover de Satanás. Eu quero repreender pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, toda obra do diabo, de tentação, toda obra de opressão, e toda obra de possessão, porque nós somos livres, libertos pelo sangue do Senhor Jesus, para te louvar, para te adorar, para glorificar ao teu nome. E esse é, Senhor, o desejo do pregador nessa noite, e por toda a igreja assim eu peço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos a uma só voz, em amém. Nesse nome, quem creu recebeu, pode aplaudir, aleluia, glórias a Deus. Obrigado, Senhor.